Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A pedido do Cristiano, do Centro Espírita Aprendizes do Bem, estamos aqui para desenvolver um estudo relativo aos 17 primeiros itens do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Eu sou João, da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, da área de estudo, e desde já mando um abraço carinhoso à distância virtual da nossa presidente, a nossa querida presidente Darlene, né? Então vamos lá, vamos a esse estudo. Esse capítulo digamos assim, o que restará para vocês estudarem depois é o fortalecimento dos laços de família através da reencarnação e as duas mensagens de São Luís, a primeira relativa à falta de limites demarcados para a reencarnação. E já fica a dica aí para vocês que vão estudar essa parte, que ele demonstra justamente essa falta de limites através da desmaterialização do corpo físico, do corpo usado quando nós estamos encarnados, e não do perispírito, como muita gente lendo esse próprio item não compreende muito bem. E depois ele vem falar, né, da necessidade da reencarnação, tá? Então esses primeiros 17 itens, do que trata Allan Kardec? Allan Kardec, à exceção do 17º item, se não me engano, que ele vem falar um pouco a respeito uma pincelada rápida a respeito da demonstração de que a reencarnação é uma verdade através da observação filosófica do mundo, de que nós, observando o mundo como está, ou seja, os efeitos, possamos remontar as causas, e aí que a reencarnação aparece como uma dedução clara, como uma necessidade absoluta, né? Porque só ele explica as anomalias, as aparentes injustiças. Só a reencarnação explica as aparentes injustiças, as anomalias que existem no mundo. Só a reencarnação mostra-nos de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, a gente está indo meio que de trás para frente, dissecando a coisa toda. Então esse 17º item, se eu não estou enganado quanto à numeração, é o único item relativo à questão filosófica no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que nós, observando os efeitos, a vida como ela é, as anomalias das pessoas, as injustiças sociais, possamos deduzir com clareza que a reencarnação se mostra necessária, porque ela é a única que explica tudo isso. Os demais itens, Allan Kardec busca, através dos estudos religiosos do Antigo e do Novo Testamento, demonstrar a veracidade da reencarnação, né? Então, ele traz passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e de lá ele mostra a necessidade da reencarnação com base nas questões religiosas. Então, o primeiro item, ele mostra o seguinte: Jesus já era muito famoso, já tinha curado o servo do centurião, a sogra de Pedro, a filha de Jairo, já tinha dado missão aos 12 apóstolos, já tinha caminhado sobre as águas, distribuído pão 2 vezes a milhares de pessoas, a 5.000 e 4.000 só de homens em cada uma das 2 vezes. Então a fama de Jesus já estava, digamos assim, espalhada em diversas cidades. Já tinha curado o homem de Gadara num processo obsessivo extremamente cruel. Então ele já estava muito famoso em várias cidades. E eles se encontram a 300 quilômetros de Jerusalém, né? E Jesus já famoso nessa cidade, mas não era assim como nós, que observando algumas pessoas que nós admiramos, essa pessoa é famosa porque ela desenvolve isso, porque ela faz aquilo, porque ela traz tais ensinos, né?
como nós admiramos muitas pessoas. Não. Eles já tinham uma preocupação de saber quem era aquela pessoa, no sentido de que quem ele havia sido no passado. Vejam que coisa. Então eles chegam à cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade em que Herodes Filipe havia construído e embelezado em homenagem a Tibério César, na beira do Monte Hermon, com aquele pico nevado a quase 3.000 metros de altura, uma cidade exuberante, muito verde, muito difícil encontrar uma cidade tão bela quanto aquela, talvez Jericó. Tinha tanta beleza, né? Então, eles chegam nessa cidade, a mais de 300 quilômetros de Jerusalém. Agora vejam, eles vão perguntar a respeito de quem havia sido Jesus, quem as pessoas achavam que ele era. Então, digamos assim, eles selecionaram alguém para perguntar? Disseram, eu vou perguntar para essa pessoa, não vou perguntar para aquela? Não. Sem seleção. Sai perguntando ao primeiro que encontra. Eles não conhecem aquelas pessoas daquela outra cidade, né? A maioria das pessoas para eles são desconhecidas, mas as pessoas já conhecem Jesus. E eles imaginam que Jesus foi ciclano ou foi beltrano em vidas pregressas. Assim, daqueles que são interrogados, e são qualquer um da cidade. Eles dizem, alguns dizem que tu és Elias. Elias é profeta do século 9 a.C. Outros diziam, não, tu és Jeremias, profeta do século 6 a.C., 600 anos antes de Jesus, ou ainda dos mais antigos profetas. Então vejam que a fama estava atrelada na crença popular a se buscar imediatamente a pensar quem havia sido aquela pessoa. E Pedro mostra que ele estava, digamos assim, aprendendo, se esforçando, mantendo os canais de comunicação limpos, né? Porque ele conseguiu receber a informação mediúnica de que Jesus era o Filho de Deus, né? E Jesus diz a ele que ele é um bem-aventurado por isso, né? Então vejam, pessoas muito distantes, pessoas do povo, quaisquer pessoas muito distantes de Jerusalém, já imaginando que Jesus havia sido Beltrano ou Ciclano, havia sido Elias do século 9. Ou a outra passagem, veja como Allan Kardec separa bem as passagens. Ele pega um rei, o rei Herodes Antipas, que havia mandado degolar João Batista, né? Porque João Batista falou que não era certo que ele, digamos assim, ficasse com a esposa do seu irmão Herodes Felipe, a Herodíades, né? Então, por isso, o João Batista foi degolado, a pedido de Salomé. Ele não queria o Herodes Antipas praticar isso. Mas o rei, ouvindo a fama de Jesus, ele próprio pergunta, mas é João Batista quem ressuscitou? Porque, não, mas eu mandei degolar João, não pode ser ele. E o rei está assim, não, aí as pessoas vêm falar para ele. Não, as pessoas que observavam, né? Porque tinham muitos observadores, Amélia Rodrigues põe assim como corvos observadores do rei na sociedade para vigiar, para observar a coisa toda, já que ele não queria perder o poder. Porque aí chegavam as informações, não, as pessoas estão acreditando que ele é Elias, não, as pessoas estão acreditando que ele é Jeremias. E o próprio rei queria saber quem ele havia sido. Então vejam aí, da classe mais elevada do rei ao mais simples, de proximidade de Jerusalém ao mais distante, todos eles acreditavam que alguém que havia vivido estava vivo de novo entre eles. E a outra passagem é a respeito da transfiguração no monte, né? Jesus encontra o espírito de Elias e de Moisés, espíritos elevados, né? E aí eles perguntam, por que dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde que Elias já veio
Que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que ele já veio. Né? E o trataram como bem os aprove, quer dizer, o trataram mal. João Batista foi degolado. E assim farão o próprio Jesus a sofrer. Então, mas a parte principal no assunto reencarnação é essa aqui. E então os discípulos compreenderam de que era de João Batista que ele falara. Então vejam que coisa. Dentre os apóstolos, as pessoas que não eram apóstolos, as pessoas simples, as pessoas mais ricas de todas as cidades acreditavam que alguém que havia vivido podia estar novamente vivo entre eles. É que pessoas de 1000 anos atrás, do século 900 anos atrás, do século VI, podia estar de novo entre eles. Ora, mesmo que eles chamassem isso de ressurreição, essa nomenclatura está mal empregada, mas o fato é que eles acreditavam na reencarnação. Mesmo que a nomeassem como ressurreição, o que Allan Kardec só faz é ajustar o nome, dar os radicais da língua mais adequado ao fato crido de que alguém que havia vivido estava vivo de novo entre eles, né? Então eles acreditavam nisso, não sabiam muito como é que isso ia acontecer, como é que isso se dava, né? Faltava para eles muitos estudos da medicina, faltava para eles entender o que nós já temos com o capítulo 13 da reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz. São informações trazidas aí posteriormente para a gente entender como é que isso se dá. Mas eles acreditavam, todos, independentemente de classe social. E mesmo que dessem o nome de ressurreição, de que alguém que havia vivido estava vivo de novo. Né? E outra, é aquela passagem. Os apóstolos compreenderam de que era João Batista que ele falara. Ora, João Batista era Elias. João Batista era Elias. Só que Elias é profeta, como falamos, do século 9 a.C. E vejam que coisa, o nascimento de João, ele acontece de uma forma a chamar a atenção de todos, porque ele vai ser filho de Zacarias e Isabel, né? E Zacarias era um sacerdote, cumpridor dos deveres, alguém famoso entre os judeus, uma pessoa que era, né, ali da classe mais elevada, um sacerdote, e eles não podiam ter filhos. Diz o evangelho que a Isabel não podia ter filhos. Então vejam, alguém como sacerdote impossibilitado de ter filho, isso chamou atenção. Todo mundo prestando atenção, mas como a família de um sacerdote recebendo tal punição divina? Então chamou atenção o fato de que Zacarias não podia ter filhos. E então, quando eles estão numa idade avançada, um espírito superior aparece para Zacarias e fala que a mulher dele vai engravidar, que eles vão ter um filho. Então, o nascimento de João já se dá num episódio de chamar a atenção, porque depois todo mundo quer ver quem é essa criança. É um fato que chama a atenção, porque ele tem que ser alguém que chame a atenção, porque ele é Elias reencarnado. E Elias é profeta muitíssimo amado. Muitíssimo amado. Todo mundo ama Elias, todo mundo está à espera do retorno de Elias, porque Elias é o precursor da vinda do próprio Messias esperado. Então muitos estão à espera de Elias. Surge alguém famoso aqui, ali, acolá, do rei à pessoa mais simples, todo mundo está à espera de Elias. E a criança, João Batista, a ele é dado um tratamento desde criança da maior pureza. Ele é tratado como aos moldes dos nazarenos, né? Aí vê lá na introdução do Evangelho quais são as características dos nazarenos que buscavam a maior pureza, né? Praticavam o celibato, enfim.
eram as pessoas que buscavam estar as mais elevadas possíveis. Então foi um nascimento que realmente chamou a atenção. Os únicos que não acreditavam na reencarnação eram os fariseus. Cabe aqui a gente relembrar aqui do que está na introdução do Evangelho, de uma distinção entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, os saduceus não. Os fariseus acreditavam na existência de espíritos bons e maus, os saduceus não. Os fariseus acreditavam no que eles chamavam de ressurreição, né? Quer dizer, alguém que estava entre eles já tinha vivido anteriormente. Os saduceus não acreditavam nisso. O que os saduceus acreditavam? Eles acreditavam somente em Deus e eles buscavam realizar boas obras, praticar boas obras, porém para receber recompensas na terra. Os fariseus, eles estão preocupados com a tradição. Eles estão junto ao povo ensinando a religião, sim, com intenção de dominar, com intenção de domínio. A religião era um meio, mas eles estavam pregando oralmente o estudo. Os saduceus não faziam isso. Por isso que Kardec chama os saduceus de deístas e materialistas, sensualistas, porque eles só acreditavam em Deus. E eles esperam das boas obras que realizam uma recompensa terrena. Daí Kardec dizê-los que eles são os sensualistas, os deístas. Então só os saduceus, um grupo restrito que não acreditava na reencarnação. Tá? E depois em outra passagem, também está aqui no capítulo 4 do Evangelho, vem Nicodemos. Nicodemos é um senador, é um príncipe. Todo mundo já sabe que ele já veio à noite para não ser identificado, mas ele é um rei. Ele é um príncipe, um senador com funções legislativas e funções judiciais entre o povo judeu, né? E ele chega para Jesus e, se vocês perceberem, ele começa a elogiar Jesus. Ele não faz pergunta nenhuma. Mas Jesus, captando o pensamento dele, já afirma, né? De que para ver o reino dos céus é necessário a reencarnação, é necessário nascer de novo. Então vejam aqui também uma certa diferença e já um ensino superior de Jesus, né? Porque muitos acreditavam que a reencarnação era uma espécie de punição. Reencarnar era algo, uma punição divina, como acreditavam os egípcios, os hindus, os gauleses, os gregos, os romanos, né? Os egípcios, eles mantinham um intercâmbio mediúnico incessante. E eles acreditavam uma mediunidade incessante, um contato mediúnico com os espíritos de forma incessante. E acreditavam que quando a pessoa morria, ela passava por um julgamento, né? Ou se é um julgamento entre o deus cabeça de chacal, Anubis, ou o deus que tomava conta das regiões inferiores, ou Anubis, o deus com cabeça de gavião, que cuidava das regiões mais elevadas, e Maá, a deusa do equilíbrio do universo, decidindo se aquela pessoa iria para regiões superiores conforme as boas obras praticadas ou desceria para regiões infernais e inferiores e de lá reencarnaria. Os hindus vão acreditar na mesma coisa, com outras palavras. Os gregos, os gauleses, também na mesma coisa. E os gregos ensinavam os romanos, né? A gente sabe que na Roma Antiga tinham mais de 200 mil escravos, mais ou menos nessa época, como fala o livro há 2000 anos. E então os gregos ensinavam os romanos e eles criam na reencarnação, porém, nesse sentido de que era uma punição. E Jesus disse, não, a reencarnação é uma necessidade para você ver o reino dos céus. E aí a gente pensa, vem Nicodemos, senador dos judeus, né? Um príncipe entre os judeus, e ele não sabe dessas coisas, né?
Aí é porque ele pergunta se provavelmente será que ele não era saduceu, já que não cria na ressurreição, ou era fariseu crendo na ressurreição, desejando saber como era possível. Porque logo a seguir João diz que ele era do grupo dos fariseus, né? Ele pergunta, mas como? Ele vai entrar pelo ventre da sua mãe já sendo velho? Jesus explica, não, o homem tem que nascer da água e do espírito, né? E ele continua, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser necessário que nasças de novo. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com o homem. Então vamos parte por parte, né? Primeiro, pensa bem da medicina da época. Não tem estudo nenhum. Da biologia da época não tem estudo nenhum. Então eles observam uma mulher com a barriga grande, é uma barriga cheia de água, né? Uma barriga cheia de água e ali tem vida. Ou observam um animal vivíparo. Um animal que o desenvolvimento do embrião se dá dentro da mãe. Observa aquela barrigona, é uma barrigona de água e dali vai nascer a vida, né? Mas Jesus fala, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E ele diz, o homem tem que nascer da água e do espírito. Aí então eles observam, não tem um conhecimento biológico elevado, falar de líquido amniótico, mas mesmo assim, porque se nós observarmos o tecido humano, mesmo nós adultos, mais de 70% do nosso corpo é constituído de água. Mesmo os ossos têm quase 25% de água, né? Então, digamos assim, imagina as pessoas daquela época. Observam os animais ou então ovíparos. Os ovos de anfíbios colocados na água ou de aves dentro do ovo, quebra o ovo, o que é que tem mais ali? Tem muita água, né? Então a água para eles naquele tempo que não tem um conhecimento muito detalhado a respeito de biologia, mas eles não estão também totalmente errados, haja visto o percentual de água constituído no líquido amniótico, enfim, nos tecidos dos animais. A água, então, para eles era algo maravilhoso, algo místico. Em outras terras, uma secura total, não tem absolutamente nada. Mas aonde tem água, tem vegetação, tem animais, os animais se reproduzem. E como tem na Gênesis, eles acreditavam então que a água, ela era a criadora de tudo. Da água surgia tudo. Surgiu a terra, só não surgiu Deus. Da água surgiu o céu, surgiu a terra, surgiram todos os animais. Só Deus estava acima das águas. Então, como coloca para eles, Kardec coloca que para eles, a água era o símbolo da natureza material. O valor que eles davam para a água, imagina alguém que vivia em região desértica, era algo quase místico, algo maravilhoso. Para eles a água era a bênção de Deus. Deus demonstrava a sua amizade em relação aos homens quando eles encontravam a água, né? Mas a água, então, aí está no fato, como nós falamos a respeito dos nascimentos dos animais e até das crianças, na gestação da mulher com muita água no líquido amniótico, ela está mostrando que o corpo vem da água. O corpo está como sinônimo de água, né? O que é nascido do couro, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser necessário que nasças de novo. Tá, aí beleza, ele vem assim, o espírito sopra onde quer. Ora, o espírito é livre e ele, com muita liberdade, uma velocidade de movimento imensa, ele vai e fala onde quer. E ouves a sua voz, então já está falando também da mediunidade, né? Aí ele fala, mas você não sabe de onde ele vem, você não sabe nada da lei do progresso. Você não sabe da questão 565 do Livro dos Espíritos, que o princípio inteligente passa pelas questões materiais por 4 reinos: mineral, vegetal, o animal, o hominal, né? Você não sabe de onde ele vem. E você nem sabe para onde ele vai, o que ele vai se tornar.
Você está longe de entender a lei do progresso, né? E ele diz, compara o homem ao espírito, mesmo se dá com o homem. Porque o homem também é um espírito. Então vê, num diálogo ali, Jesus já explica para ele 3 princípios básicos da doutrina espírita: a imortalidade da alma, pluralidade das existências, né? Porque uma vida vai implicar muitas vidas, e a comunicabilidade dos espíritos, e você ouve a sua voz. Então, num diálogo, Jesus já deu dos 5 princípios da doutrina espírita, 3. De Deus ele não precisava, né? E da pluralidade dos mundos habitados, creio eu que também não, porque Estevão vai crer, vai pronunciar que ele crê quando ele está na prisão, né? No livro Paulo e Estevão, observando, ele crê que a mãe está viva em algum lugar do universo. Então, desse ensino, Jesus já tem 3 princípios básicos da doutrina espírita: pluralidade das existências, imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Aí o Nicodemos ficou meio na dúvida e Jesus diz assim: mas você é rei e não sabe essas coisas? E ele está falando sério. Você é rei e não sabe dessas coisas, né? Como é que eu vou te explicar coisas mais elevadas? Como é que eu vou te falar da mensagem de São Luís a respeito da reencarnação de espíritos superiores em mundo muito evoluídos, que eles estão vinculados a um corpo físico, porém com extrema liberdade até de ir a outros mundos? Como é que eu vou te explicar? Se você não sabe a lição 1, como é que eu vou te ensinar a lição 2, 3, 4, 5 e sucessivas lições? Porque, como nós falamos, os egípcios acreditavam na reencarnação e mantinham comunicabilidade incessante com o plano espiritual. Os hindus, a mesma coisa. Os gauleses acreditavam na reencarnação. Os gregos acreditavam na reencarnação. Os romanos acreditavam na reencarnação, até os romanos mais simples, com certeza, porque os gregos ensinavam para eles. Agora vê, no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus, né? Menos de 30 anos, numa mansão suntuosa, usando uma túnica com barra larga, da cor púrpura, para implicar respeito. Na casa dele tem uma criança, filha dele, com 7 anos de idade, que ela está com lepra. E o senador romano está se questionando qual é a razão. Por que ela está com lepra? Por que ela está com lepra? Lepra no médico grego é reencarnação. Ela está pagando algum erro de vida anterior nessa vida atual. Não, mas não é possível. Mas não é possível isso aí conversa com outros. A elite não quer aceitar a coisa, conversa com outros. Não, isso é porque Roma tem 200 mil escravos, está pegando essa doença do escravo, é muito escravo aqui em Roma. Aí ele tá lá no peristilo, deitado naquele sofá lá, né? Como é que era o nome daquele sofá? Ele tá lá deitado naquele sofá, no peristilo, aquele pátio em torno de um jardim, e na casa dele tem uma deusa, um altar da deusa Têmis. Ele é senador. Ele é da família Cornélios, retirado da família Juliana. Ele é da segunda família mais importante de Roma, com muitas propriedades produtivas e de lazer nas cidades circunvizinhas de Roma. E ele está lá. E ele sonha, olhando a própria deusa Têmis, dorme, né? Ele dorme. E ele tem um pesadelo. Ele se vê há 100 anos atrás como Públio Lentulus Sura, vinculado a Catilina numa revolta social, e ele não era boa pessoa. E junto com Catilina, eles decretaram a morte de diversos inimigos. Ele participou, decretou arrancar os olhos. Isso ele está sonhando, né? Preocupado com essa ideia de que a filha está com 7 anos e está sonhando com isso. Aí o que acontece? O sono não termina aí. Ele vê que ele, na vida anterior a 100 anos, como Públio Lentulus Sura, foi condenado a enforcamento, morreu enforcado. De lá, foi para dentro da
cratera do vulcão Averno, numa região de trevas muito grandes, onde nem chegava a luz do sol, sendo atormentado por diversas das suas vítimas. Isso é o sonho. E aparece Lívia, o resgata, leva a um tribunal e ele vem vindo para Roma para ele reencarnar. Olha a lembrança do sonho dele. E ele vai reencarnar, observa as diferenças de Roma, as novas construções, os circos novos, as novas obras e tal, vai reencarnar, pum, reencarnou. E ele acorda do sonho. Acorda, o coração sobressaltado, está com febre. Acordou com febre. Um detalhe, estudando André Luiz, muito provavelmente ele teve reavivado esses episódios que estavam armazenados na sua própria memória para evitar que ele repetisse os mesmos equívocos praticados na época de Públio Lentulus Sura. Então ele acorda reavivado, vai numa sala que se chama Tablino, lá, né? Então ele sai daquele pátio que rodeia um jardim circundando o jardim e entra numa sala onde Tablino, onde são guardados as honras familiares, e ele vê a estátua de cera do seu bisavô Públio Lentulus Sura, cara a cara com ele. Ele diz: meu Deus, eu fui esse cara. Olha a semelhança fisionômica entre nós. E ele, numa das propriedades onde morava o seu tio, que agora era um deles, ele está com menos de 30 anos, onde morava o seu bisavô, ele pede para que peguem os documentos do seu bisavô e traz. E alguns daqueles documentos que foram trazidos, ele havia sonhado com os decretos das barbaridades cometidas. E ainda ele compara a caligrafia atual dele com a caligrafia pregressa, e as letras eram basicamente as mesmas letras. Então vejam, até um senador romano está acreditando na reencarnação. Falamos os egípcios, os gregos, os gauleses, os hindus, os romanos mais simples. Um senador, pessoas da classe alta acreditando na reencarnação. E Nicodemos não está acreditando. Mas você é príncipe dos judeus, não sabe essas coisas? Não sabe a lição 1? Como é que eu vou te ensinar as outras lições? E Kardec separa, então, também uma mensagem, né, em que Jesus fala de João Batista. Ele se refere a João Batista como se ele tivesse sido Elias no tempo passado. Ele diz assim, ó...